Quando o Espírito Santo começa a trabalhar no meio da igreja. Amém, gente? Glória a Deus. É só Ele que pode trabalhar aqui, sabia? Nem outros espíritos podem atuar aqui de jeito nenhum. É só Ele. Enquanto Ele não dá o aval, a gente não para. Amém, gente? Glória a Deus. Tem muita gente de pé. Por favor, sente, por gentileza. Bem rapidinho. Vamos lá, abra comigo em Lucas. O Maxwell que está ali, Lucas 16, 19 ao 31. Vamos estar ministrando algo ao coração nessa noite. É culto de ceia, amém, gente? Glória a Deus. É culto de Santa Ceia? A palavra não explica, aliás, os teólogos não explicam se isso aí é uma parábola ou se isso aí foi uma visão do céu que Jesus realmente quis passar para a terra. Jesus, ele quis trazer algo assim muito real para aqueles dias que ele estava vivendo e em forma, muitos dizem que é parábola, e se for parábola, é só essa vez que ele falou o nome de pessoas em parábola, mas creio eu e a maioria das porcentagens falam que foi uma visão esplêndida que ele teve. Visão não, ele conseguia ver o céu mesmo, né? Céu aberto, porque ele era filho de Deus e não tinha pecado nenhum. E nesse dia ele quis explanar algo para a terra. E ele explanou de uma forma assim que não tem como tu relatar o que é o inferno, o que é céu ali. E por que, pastora, que tu vai ministrar isso no culto de Santa Ceia? Porque, querido, Jesus só veio nessa terra com o intuito de me comprar para o céu. Jesus não teve outro intuito de vir à terra, morrer na cruz do Calvário, se fazer moído igual aquele pão ali, né? O sangue dele todo derramado, se não foi me comprar para o céu. Amém? Glória a Deus. Ele não veio aqui para me dar prosperidade, para me dar casa nova. Ele não veio aqui para eu comprar um carro novo. Não, isso é consequência da salvação. Quando você recebe a salvação, se você andar no caminho, você recebe os pacotes. Amém, gente? Mas Jesus, ele relatou o céu e o inferno de uma maneira esplêndida nessa passagem. Amém? Vamos ver se a nossa Bíblia está igual. E vamos começar então. Lucas 16, 19. Você está aí comigo? Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caiu da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, se levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água, a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está Lázaro consolado, tu em tormento. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés, os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrependerão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouve os vivos, Moisés e os profetas, tão pouco se deixando persuadir, ainda que ressuscite alguém dentro dos mortos, não ouviria. Amém, queridos? Glória a Deus. A palavra do Senhor é poderosa e Ele que vai falar conosco nessa noite. Abaixa a sua cabeça. Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada, Jesus, por ter deixado esse relatório para nós, por nos explicar realmente, Senhor, como, Senhor, nós adquirimos o céu, como, Senhor, a facilidade que temos também, se não percebermos, de irmos para o inferno. E você, Senhor, Jesus, você veio aqui nessa terra simplesmente para nos comprar para Deus. Nós somos instrumentos Teus, Senhor, então, que nessa noite nós venhamos a entender o que o Senhor fala ao nosso coração. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Eu estou um pouco rouca, não se importe não,
mas é assim mesmo. Querida, essa parábola, ela é maravilhosa. E ela já começa assim, olha, havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Querido, aqui a palavra de Deus não está relatando porque ele era rico. A palavra de Deus não está dizendo assim, olha, é pecado ser rico. Não, ele não está mostrando que o rico vai para o céu, ou que quem vive uma vida de abundância vai para o céu. Não é isso. Não é isso, porque, querido, vivia todos os dias uma vida regalada. Significa o quê, queridos? Que todos os dias da vida dele, ele só vivia aquilo que ele tinha construído. Ele só vivia para si mesmo. Todos os dias ele se vestia de púrpura. Ele se vestia com a melhor roupa dessa terra. Ele se vestia, na verdade, querido, eu não sei qual é o tecido nessa terra hoje, que é mais caro. Mas naquela época, a púrpura, ela trazia brilho, e linho finíssimo só se vestia quem era muito rico. Então esse homem, ele andava vestido dessa forma, e ele andava, como é que diz ali a palavra? Esplendidamente, todos os dias da sua vida, regalava a sua abundância. A palavra de Deus não diz que rico vai para o inferno, nunca, nunca disso. Tanto que eu quero que você leia comigo em Mateus 27, 57 a 58 e a 60. 27, 57 a 60. Coloca aí para mim, por favor, Maxwell. Querido, tinha um homem chamado José de Arimateia. Ele era um homem rico, influente, era um discípulo de Jesus. E ele, com a sua riqueza e com a sua influência, ele pôde ajudar no momento do enterro de Jesus. Então significa o quê? Que quando a pessoa tem dinheiro, e a pessoa ou tem alguma posse, e ela pode sim ajudar o corpo de Cristo, ela pode sim trabalhar em favor do reino de Deus. Aquele homem, não, ele gastava, diga comigo, todos os dias da sua vida, só para ele mesmo. Ele não pensava no reino, ele não pensava nos outros, ele não pensava em ninguém. E a palavra diz, ao cair da tarde, veio um homem, diga comigo, rico, de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Pode passar o 58? Esse foi a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolvendo num pano limpo, de linho, vai lá, depositou no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Pode colocar de novo, não, até o 60 só. Pode colocar de novo no 58, 59. Olha só. José de Arimateia se preocupou com o corpo de Jesus. José de Arimateia, ele era rico. Ele se preocupou com o corpo de Jesus que estava lá pendurado naquela cruz, que todo mundo estava indo embora, ele já tinha morrido, mas ele disse, não, eu não vou deixar meu Senhor assim. Queridos, ele se preocupou com o corpo de Jesus, e a palavra do Senhor diz que ele pegou um linho fino e ele enrolou o corpo de Jesus. Querido, o que nós temos feito com o corpo de Jesus? O que nós temos feito com Jesus, o corpo de Cristo, a igreja? Porque muitas vezes, querido, não precisa ser rico, não precisa ser pobre, mas nós não temos guardado com carinho o corpo de Jesus. Ele pegou o corpo de Jesus. Pode passar o 58, querido. 58, 59. E ele guardou com carinho. A palavra do Senhor diz que, 59, ele disse, José tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho. Aonde que nós temos botado o Espírito Santo de Deus? Nosso coração está limpo? Nós temos guardado o corpo do Senhor assim, da forma que José da Arimateia, mesmo sendo rico, ele foi lá, tirou o corpo de Jesus e ele levou na rocha, uma rocha que ainda não tinha sido usada, sabe por quê? Porque Jesus é a rocha. Ele entendia quem era Jesus. Ele sabia a diferença muito grande desse rico que eu estou lendo aqui em Mateus. Você volta para mim lá em Mateus? Então, só para dizer para você que dinheiro não é problema. Deus, ele quer mais dar dinheiro para a gente, ele quer mais dar vida abundante. Mas o que tu faz com o teu dinheiro na terra? O que tu faz com as coisas que Deus te dá na terra? O que nós fizemos? Porque esse rico, querido, aquilo ali foi o mal dele. Esse rico de Mateus 16 foi o mal. Ele esqueceu que um dia ele ia enfrentar a própria morte. Você está aí comigo? Pode colocar, Maxwell. Fica prestando atenção. Amém? Volta lá para 16. A palavra do Senhor diz que 16, 19. Ele era um homem, aqui humanamente
falava de homem, um homem era humano. Porque quando você vai ver lá que fala do mendigo, não fala que era um homem, fala que é um mendigo. Então Deus via ele como um homem, mas o mendigo, Deus chamava pelo nome, tinha Lázaro. E ali o homem, mesmo sendo rico, para Deus, nem nome ele tinha, porque para Deus não serve essas coisas. Não serve você tendo posse ou não. O que serve, querido, é o teu coração estando nele. Amém, gente? Púrpura de linho finíssimo, todos os dias se regalava esplendidamente. Pode passar. No seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras. Que diferença essas vestes, hein? Que diferença essas roupas, viu, Croque? Um se vestia de púrpura, totalmente se envolvido com linho fino, totalmente vestido a regalia, certamente saía com as suas carruagens todos os dias, ia comer fora, fazia banquete, entrava e saía do seu palácio, todas as vidas, e debatia, passava por esse mendigo. Quantas vezes, querido, nessa vida, ele passou por esse homem na sua porta? Quantas vezes nós passamos por pessoas necessitadas do nosso lado? Quantas vezes a gente observa pessoas necessitadas, e quando eu falo, querido, eu não falo só de necessidade de pão físico, mas necessidade espiritual. Quantas pessoas mendigando aí fora o pão que você tem comido todos os cultos aqui, que você tem aprendido aqui. Quantas pessoas, querido, estão chorando. E essa semana, quando eu estava meditando nessa palavra, eu fui com a Marli, com o Cleito até a casa de uma pessoa. E quando eu entrei no palácio daquela mulher, no palácio, porque é um palácio que ela mora, quando eu entrei lá, eu vi, meu Deus do céu, ela mendigava por um versículo bíblico, há 17 anos, na depressão, com 37 anos. Quantas pessoas, querido, passam por nós diariamente e precisam urgentemente daquilo que a gente tem, mas a gente gasta a nossa vida esplendorosa de um lado para o outro, gasta naquilo que não é pão, gasta nas tecnologias, no celular, no trabalho, gasta mesmo a nossa vida, porque se nós fôssemos bem organizados, nós daríamos conta de atender os necessitados que batem a nossa porta espiritualmente. Você está aí, querido? Seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlcera. Ele não se vestia de púrpura. A roupa dele era chagas, ou por lepra, ou por açoites, ou por feridas no seu corpo, ou desnutrição total, de uma falta de alimentação, totalmente oposto. Eu, às vezes, querido, eu me deparo, aqui no Morro da Fumaça mesmo. Aqui no Morro da Fumaça mesmo. Eu me deparo com exatamente esses dois lados aí. Eu me deparo com esses dois tipos de pessoas. Esses dois tipos de pessoas existem muito perto de nós, amados. Você está aí? Pode passar. O qual desejava alimentar-se com as migalhas que caiu da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber. Ele tinha um amigo, muito interessante. Os amigos desse mendigo, querido, não eram os amigos que o rico saía para dentro e para fora. Ele tinha os amigos fiéis, que eram os seus cachorros. A palavra do Senhor diz que ele desejava comer das migalhas, mas não diz que ele comia. A palavra do Senhor diz que ele desejava porque, certamente quando passava com os caminhões de comida, certamente quando passava com as coisas para dentro e para fora, ele ficava ali alucinado pensando, será que vai sobrar um caroço de alguma coisa para mim? A palavra do Senhor diz que ele desejava. E ele só tinha como ele, o enfermeiro dele, o enfermeiro desse homem, era os cães. Quantas pessoas, querido, que a gente conhece, que vive assim, isolada, sem amigos, não conversam, estão machucados, estão feridos. Aí o mais que nós fizemos é apontar o dedo. Por que a pessoa é tão tímida? Por que a pessoa é tão assim? Por que essa pessoa não olha para ninguém? Por que não fala? Mas só ela sabe das suas feridas e das suas chagas. Você está aí? Pode passar, querido. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Querido, veio morrer ao mendigo. Eu quero dizer uma coisa para ti. A morte, ela é fiel demais. A morte não se vende. Nós não podemos comprar a morte nem vender a morte.
Eu não posso pegar a senha e dizer, olha, Gilberto, Deus vai me levar daqui uns 5 anos, e semana que vem, você pega, vamos trocar a senha comigo. A morte chegou. Tem uma coisa mais fiel nessa vida, é a morte. A morte não se vende, a morte não se troca, a morte não se compra. Você está me entendendo, querido? A morte física não se compra, não se vende, não se troca. Todos nós temos prazo de validade. Olha para o teu irmão, vê se ele está carimbado. Vê se ele tem prazo de validade. Eu quero que volte lá no versículo anterior. Tem algo que Deus falou para mim que eu quero passar de novo. Lá no 21. No 21. Eu acho que ainda é lá em cima. Deixa eu ver. Estava também um mendigo, é no 20. Jazia à porta daquele. O meu deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlcera. Minha tradução, tá? Ela diz jazia, ou deitado, ou parado. Esse homem já não tinha mais nada para fazer nessa terra. Esse homem, ele estava parado. Jazia significa que, quando você vai lá no jazido, nos túmulos, esse homem, ele estava ali, ninguém mais olhava para ele. Ele estava igual um túmulo ali. Ele estava ali igual vamos dizer, um defunto, deitado. Ninguém mais via ele. Aquele rico, ele não tinha olho para esse homem. Ele não tinha. E ele estava ali, ó, esplanado ali. O que ele estava esperando? A morte. Para ele foi ótimo a morte ter chegado. Mas foi ótimo. Pode passar, queridos. Na morte de novo. No 22. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos. Aí começou a mudar. O transporte começou a mudar. As carruagens do rico não pôde comparar ao carro que o mendigo foi levado. Eu não sei se Deus mandou uma carruagem com anjos, eu não sei. Eu não sei se teve algum manto que envolveu ele, eu não sei. Mas olha só, veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos. Para o seio de Abraão. O que significa seio, querido? O céu. O que significa seio? Descanso. O que significa seio? Parar de chorar, né? Alegria, né? O que significa quando a criança vai mamar no seio da sua mãe? Ela se alimenta, lá ele ia começar a se alimentar, lá ele ia começar realmente a viver uma vida diferente. E outra coisa, ele foi pego pelos anjos. Talvez aqui você não ande em carruagem, talvez aqui você ande até a pé. Não te preocupa não, e quando a gente está realmente firme com o Senhor, nós vamos ser transportados pelos anjos para o céu. Seio de Abraão. Abraão é pai, Abraão é Deus, Abraão é o pai da eternidade, o pai de multidões, quer dizer, o pai da eternidade é Deus, mas ele representa Deus, representou, é uma tipologia de Deus. Morreu também o rico e foi... Aí o rico começou a ser diferente ali na hora da morte. Talvez, querido, talvez muitas pessoas só vão notar o Jesus em ti verdadeiramente quando a gente não estiver mais aqui. Porque esse rico, na hora de morrer, ele precisou ser carregado. Os homens dessa terra precisaram carregar ele, colocar lá num túmulo. E o mendigo nem isso precisou. Porque também se tivesse que carregar o mendigo, tia Juscelia, ia ser os cachorros. Ele não tinha amigo, ele não tinha ninguém. Quem quer carregar ele? Quem que quer? Quantas pessoas estão lá, né, no ML, como indigente? Eu trabalhei no hospital, eu trabalhei embalsamando pessoas depois que morria, e eu ia lá ver quantas pessoas estão lá, indigente, 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 indigente. Esse mendigo, ele era indigente para a terra, mas foi aceito no céu pelos anjos do Senhor. Você está vendo aí a diferença? Pode passar o 22. No Hades ergueu, a minha tradução está no inferno. Antes disso, eu queria que você... pode ser nesse mesmo, tá bom? No 23. Versículo 23. O meu está assim, olha. No inferno, aconteceu... No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão, Lázaro no seu seio. Eu queria que você notasse, de repente, essa pregação, se você quiser anotar, ele fez tudo certo no lugar errado.
No lugar errado. Por quê? No Hades, quer dizer, no inferno, ele ergueu os olhos. Por que ele precisou estar no inferno para erguer os olhos? Por que quando ele estava aqui, ele não ergueu os olhos para Deus, pelo menos para agradecer a comida que ele tinha? Por que quando ele estava aqui, ele não ergueu os olhos? Porque a palavra do Senhor diz que eleva os teus olhos para o monte, de lá que vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor. Salmo 121. Ele podia ter erguido os olhos antes. No lugar errado ele ergueu os olhos. Será que muitas pessoas precisam estar no inferno para lembrar que existe um Deus do céu, no qual tudo que temos e tudo que somos vem dele? Porque muitas pessoas pensam que o que a gente tem vem das nossas forças, vem porque nós somos inteligentes, vem porque eu trabalho todo dia. Não, querido, não. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Ontem eu estava num lugar muito bonito ontem à noite. Pensa num lugar bonito. Pensa num lugar esplendoroso. E eu só pude olhar para fora e dizer: Senhor, tudo isso é teu. Não existe nada que não é de Deus. Nós não podemos fazer nada. E ele ergueu os olhos. E estando em tormento. Será que tem pessoas que vai chegar no inferno, ou espera ainda até talvez na terra, e entrar num tormento, entrar num desespero, entrar realmente num beco sem saída, para poder erguer os olhos? E ele viu Abraão e Lázaro. Olha só, isso me resulta, Carlinhos, que no inferno nós não, porque ninguém vai, amém, gente? Mas as pessoas que vão para o inferno têm memória, conhecem as pessoas, vão ter visão lá do céu, vão saber quem está lá. E ele disse, ele viu Abraão, ele sabia quem era Abraão, ele sabia que Abraão tinha estado na terra, que Abraão tinha ensinado, ou seja, ele conhecia a palavra. Apesar da palavra ainda não ser escrita, mas ele conhecia que Abraão era o pai. Amém, gente? E viu Lázaro. Ah, engraçado, né? Ele passou a vida toda aqui e ele não viu esse homem. Ele não enxergou esse homem. Ele não deu um copo de água para esse homem. Porque a palavra do Senhor diz assim, em Mateus também: se você der um copo de água, só um copo de água pelo menos, a um desses necessitados, a mim você dá. Mas nem um copo de água ele tinha dado para Lázaro. E como é que ele conheceu Lázaro lá em cima? E por que não conhecia aqui embaixo a necessidade dos outros? Pode passar, queridos. E clamando disso, então primeiro ele fez uma coisa, ele ergueu os olhos. Lugar errado, coisa certa no lugar errado. Depois ele clamando, coisa certa no lugar errado. Sabe por quê? Não adiantava mais clamar no inferno. Hoje eu posso, Moacir, elevar os meus olhos e clamar. Deus vai me escutar. Mas no inferno não tem mais jeito. Deus nos dá a oportunidade nesse culto de ceia de nós nos arrependermos, de nós nos consertarmos com Ele, nós vivermos uma vida digna de obediência ao Senhor. Aqui nós temos chance. Mas eu estou relatando que vai ter um dia, como foi aberto esse culto aqui, hoje pela Rosângela, que vai ter um dia que nós não temos mais como recorrer a esse Deus. Quem está aí? Então ele fez cruque, elevou os olhos e ele clamou e disse: Pai Abraão. Como é que ele lembrou que Abraão era pai? Como é que só lá no céu ele lembrou que Abraão era uma autoridade? Outra coisa, ele fez uma coisa certa no lugar errado. Porque tem muita gente que não reconhece a autoridade nem aqui na terra e nem no céu. Ele sabia, ele chamou Abraão de pai. Quantas pessoas, querido, que chamam Deus de pai, mas não vão para o céu? Quantas pessoas, querido? Quantas? Se Jesus não tivesse importância essa passagem, ele não teria deixado esta passagem escrita. Ele deixou que muitas pessoas vão olhar para cima do inferno e vão dizer: Pai, eu estou em tormento. E vão começar a clamar, e vão pedir misericórdia, e me tira daqui. Só que diz para o teu irmão do lado: só que não tem mais jeito. Estava fazendo a coisa certa. Diga assim: estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Mas graças a Deus que nós estamos no lugar certo essa noite. Amém? Para fazer as coisas certas no lugar certo. Amém, gente? Você está aí?
tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro, para que eu molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chama. Querido, um homem que estava banqueteado, um homem que estava com tudo que ele tinha, amado. A palavra diz que ele vivia esplendidamente. A palavra diz que tudo que ele adquiriu, não sei se foi com dinheiro dele mesmo, com trabalho, não sei se foi com herança, porque Deus não se importa com essas coisas. As pessoas às vezes vêm para a igreja pedindo coisas para Deus. Eu quero te dizer, querido, tu perde tempo quando tu pede coisas para Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o céu é dele, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A palavra do Senhor também diz, no Salmo 2, pede e eu te darei as nações por herança. Se nosso coração está com Ele, tudo que é dele é nosso. Amém, gente? Então eu não sei por que aquele homem não conseguiu olhar para o lado. Eu não sei se esse homem foi para o inferno por causa do dinheiro. Não era porque ele é rico que ele foi para o inferno. É porque ele vivia todos os dias em função do dinheiro. Quem está aí? Porque claro que tu tem que trabalhar segunda, terça, quarta, claro! Mas você tem que buscar a Deus, você tem que se perdoar, liberar perdão, você tem que estar no culto, nas igrejas, no templo, você tem que ajudar o irmão. Ninguém está dizendo aqui para você não ter dinheiro. É que quando o dinheiro, ou a busca, ou o trabalho vira o teu Deus, querido, aí realmente a salvação está num perigo mesmo. E ele disse, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que molhe a água na ponta do dedo, porque estou atormentado em chama. Diga assim comigo, querido. O teu irmão assim do lado, existe chama no inferno, que não se apaga. Olha só, querido, você já esteve com a boca seca alguma vez? Eu não sei porque eu estou com a garganta inflamando e eu, em nome de Jesus, já está rejeitado. Mas assim, você já teve com boca seca? Quem já teve? Correndo para tomar um copo de água que parecia que ia morrer. Quem já teve? Tu imagine lá a boca seca 24 horas, não tem hora, né? Lá é eternidade, sem ninguém poder dar uma gota para botar na boca. Aí a pessoa diz assim, olha... Às vezes, sabe, querida, às vezes eu estava falando com o pastor Javão outro dia, a gente luta tanto para as pessoas ficar na casa de Deus, a gente luta tanto para as pessoas não faltar à igreja, a gente luta tanto para as pessoas ficar firme. Aí as pessoas pensam assim, por que a pastora está me enchendo? Por que a pastora liga? Por que o Djavão está em cima de mim? Que tanta mensagem, que tanta isso? Diga assim para o teu irmão, é só para tu não ir para o inferno, querido. Mais nada. Mais nada, a gente investe o nosso tempo, gasta o nosso tempo, só para você não ir para o inferno, querido. Porque o inferno é tão real quanto o céu, e a morte é tão real quanto esse ar que tu está respirando aqui. Vai chegar, a morte não se vende, a morte é fiel. Ela é tão fiel que tu não imagina. E ela vai bater na casa do rico, na casa do pobre, ela vai bater em tudo quanto é circunstância. Talvez não é o dinheiro que está se afastando do Senhor, a tua vida. Talvez a tua teimosia, talvez a tua religiosidade, que tu não quer mudar, que tu não quer se entregar, que tu não quer confiar. Eu nunca vi, eu estava aqui no curso outro dia, essa semana, eu estava dizendo, eu nunca vi uma geração de pessoas teimosas, de pessoas incrédulas. E olha que a gente tem lutado. E olha que a gente tem orado. E olha que a gente tem clamado. Diga assim, simplesmente... para eu não ir para o inferno. Então diga ao teu irmão, te liga, rapaz. Abre a tua baga. Que uma hora a gente pode cansar de orar. Já sabia disso, gente? Aleluia. Aleluia. Engraçado. Abra comigo em Jeremias 29, 19. Bota o Jeremias 29, 19. Porque assim, ó. Ele também levantou uma veia lá no inferno de evangelista. Ele era um evangelista. Ele clamou primeiro, ele ergueu os olhos, ele reconheceu Abraão como pai, né? Viu Lázaro lá, teve uma visão, mas ele tinha uma veia evangelista. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, as quais ele enviei em insistência pelos meus servos, os profetas, não os escutasse, diz o Senhor.
Sabe o que ele disse? Ele disse assim: Abraão, pai Abraão, vai até a minha casa. Ele era um evangelista, gente. Um ganhador de alma. Ele só não fez isso aqui na terra, Cris. Ele esperou morrer e ir para o inferno. Tem gente que vai querer ganhar alma quando está no inferno. Tarde demais. Volta lá para Mateus, quando ele fala dos irmãos. Eu quero que tu bote no 27, depois eu vou voltar para o 26. Bota no 27. Disse então, rogo-te a paz, que mandes a casa do meu pai. Vamos lá. Eu tenho 5 irmãos para que dê testemunho, a fim de que não venham a eles para cá, nesse lugar de tormento. Vem cá, queridos. Quantas vezes a gente tem ensinado a você que nós temos que evangelizar, que nós temos que ganhar nossos irmãos, que nós temos que ser testemunha para ver se as pessoas se salvam? Quantas vezes a igreja tem ensinado? Quantas vezes a Bíblia mesmo que você abre está dizendo isso? Olha, seja testemunho com teu irmão, principalmente com os da casa. Tem que ser testemunho com os da casa, principalmente. Porque, queridos, Deus ele tem propósito, senão ele não dizia para Josué, e Josué também afirmou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que nós vamos ganhar os nossos irmãos? Ganhar não, porque não se ganha mais depois que morre, querido. Será que tu vai dar testemunho? Só no inferno que tu vai lembrar que tu poderia ser testemunho? Será que só no inferno você vai sair a veia evangelista, de evangelismo, de evangelizar? Será que só lá você vai lembrar? Por isso que em Jeremias, Deus disse assim: eu tenho mandado os profetas, a minha tradução diz, de madrugada. Eu tenho mandado os profetas até você. Eu tenho falado, eu tenho anunciado, eu tenho dito, mas você não me escuta, você não me entende. Pastor, eu amo meu irmão. Ô pastor, eu nem venho no Natal porque eu tenho que ceiar com ele. Ô pastora, tu sabe, virada do ano, tu não tem noção. A virada do ano eu passo com meu irmão, de sangue. E aí? Tu tem falado de Jesus para ele? Tu tem mostrado a palavra de Deus para ele? Ou tu vai esperar depois de morrer para dizer para ele: olha, não vem para esse lugar, que esse lugar é um lugar de tormento. Tem pessoas que têm medo até de falar a palavra inferno. Tem medo até de falar a palavra diabo. Tem medo. E esse homem, querido, eu tenho 5 irmãos. Então, diga assim comigo: ele fez certo no lugar errado. Ele lembrou dos irmãos, Marli. Muito bom, ótimo. Querer que os irmãos não vá para o inferno é tudo que nós devemos querer. Mas no lugar errado, porque lá ninguém poderia fazer mais nada. Volta no 26. Está posto, disse, entre nós há posto um grande abismo, de sorte que se quisesse passar daqui para vós, não poderiam, nem de lá para cá. Isso aqui eu já mato com o espiritismo que diz que os mortos voltam, que há reencarnação. Isso é uma mentira do diabo. Não existe isso. Morreu uma vez só, morreu. Ressuscitou, ressuscitou. Amém. Em nome de Jesus, para o inferno ou para o céu. A morte é uma vez só. Amém? Mas, querido, de repente, Paulo Júnior, ele tinha um jatinho, vai saber? Vai saber que ele não tinha um jatinho? Se fosse hoje um rico desse jeito aí, ele devia ter um jatinho da última categoria. Então eu vou passar para o outro lado, porque eu tenho um jatinho. Nem o jatinho do rico conseguiu, querido, pegar e voar diferente para o céu. Porque dinheiro no céu não conta nada. A gente não compra salvação. A gente não compra o céu. O céu já foi comprado por Jesus Cristo de Nazaré. Amém, gente? Cuidado que o teu passaporte está vencendo, hein? Deus manda te dizer, o teu passaporte está vencendo, hein? E Deus não vai carimbar mais não, se tu continuar nessa rota que você está. Cuidado, querido, Deus manda te dizer, cuidado, teu passaporte está vencendo, hein? Cuidado, cuidado da forma que tu está vivendo, hein? Ah, pastor, eu não sou rico, pior ainda, pobre e abusado. Que não aceita, não obedece, não entrega as coisas para o Senhor, não é fiel nos dízimos, não é fiel com a esposa, não é fiel na sua casa, mente achando que toda mentira ninguém vai saber.
Pior ainda, inferno é para pecador, não é para o rico nem para o pobre, é para o pecador. Ixi, o semblante está mudando. Só o corajoso diz, fala Deus. Deus está aí? Ah, eu fico tão feliz, sabe? Porque esse rico, ele mendigava no céu um gole de água. Olha só, ele mendigava no céu um gole de água. E o mendigo sentado no seio de Abraão. Imagine os espanadores com os anjos. Imagine, gente. Mas ele também não foi para o céu porque ele era mendigo. Não. A palavra está dizendo que ele passou necessidade, fome, mas ele não se corrompeu. Porque tem gente que adquire alguma coisa, se corrompe. Tem outros, querido, que não adquirem nada, aí se corrompe também, porque acha que Deus não é bom. Apóstolo Paulo diz assim, Senhor, não me dê abundância para que eu não me desvie de ti. Não me dê em escassez para eu não envergonhar o teu nome. Me dê só aquilo que eu necessito. Porque ele se conhecia. Se ele tivesse de mais, ele poderia se desviar. E se tivesse de menos, ia ser mau testemunho. Quem está aí, querido? Deus é bom? Deus é muito bom. Eu amo esse Senhor. Esse rico, ele confiava nas suas finanças. Mateus 12, 19. Bota aí para mim. 12, 19. Aleluia. Está posto um grande abismo, né? Nem o jatinho particular do rico transportou ele para o céu. Coisa forte, né? Mateus 12, 19 ao 21 diz assim, olha. 12, 19 ao 21. Não contenderá, nem clamará, nem se ouvirá pelas suas ruas. Vamos ver se é isso. Não, não é. Deixa eu ver se é. 12, 19, não é o que eu botava. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom? Vamos continuar aqui, então, na palavra. No 27 eu já falei, no 28. 29 diz assim. Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Certamente muita gente tinha evangelizado ele e ele não tinha aceitado. Porque ele disse, certamente se um morto for lá, eles vão aceitar. Por quê? Porque os vivos já tinham ido atrás dele, com certeza. Quantas vezes talvez uma pessoa falou de Jesus para ele? Falou que ele não devia viver daquele jeito. Talvez os próprios funcionários dele disseram assim, olha, eu posso dar um copo de alguma coisa para esse mendigo? Talvez ele disse não. Porque não pode, querido, uma pessoa entrar e sair, e não ver uma pessoa necessitada. Será que não é assim que nós temos feito? Entrado e saído da igreja, entrado e saído, e não observando as pessoas que estão precisando de alguma coisa? Será que a gente não tem percebido isso? E ele disse assim, manda os mortos. E Abraão disse, não, se não escuta os vivos, não vão escutar os mortos. Quantas pessoas, querido, que... E isso aí eu aprendi muito cedo, que se tu respeita uma autoridade, se tu respeita uma liderança, se tu respeita um obreiro, você respeita a Deus. Porque como é que você vai respeitar a Deus e honrar a Deus, se você não respeita aquele que está vendo? E aqui obedecendo aquele que está vendo. Você está me entendendo, gente? Ele não obedecia a Abraão, ele não obedecia, com certeza, depois de Abraão, os outros também, ele nunca obedeceu, ele nunca escutou. Amém, gente? E por isso que ele estava lá, naquele lugar de tormento. Você está aí? E eu vou encerrando com você. E eu quero que você abra comigo em Eclesiastes 9. Então ele fez muitas coisas certas. 4 coisas certas ele fez no lugar errado. Ele levantou os olhos, ele reclamou, ele reconheceu a autoridade e ele quis evangelizar. Tudo o que ele deveria ter feito aqui na terra e não fez. E eu te pergunto, será quantas pessoas que estão assim? Será quantas pessoas? Será quantas pessoas hoje, querido, que se olhar Deus, olhar lá de cima, ele vê, olha, se ele caminhar dessa forma que ele está caminhando, ele vai ser igual esse rico aí, vai direto para o inferno em chamas. Porque não tem se dobrado, sabe? Não tem valorizado as coisas de Deus. Quer construir só para essa terra. O caixão
mais do que as alças e umas flores, você não vai levar. Flores ainda, quando é um enterro mais ou menos. Tu pode notar, as flores estão tão caras, que quando o enterro é bem pobrezinho, quando não tem uma coroa de plástico. Que também, dona Rosane, não faz diferença. Né? Coroa de plástico, coroa de orquídea, alça de ouro. Outro dia na televisão, estava na China isso. Foi em Tóquio. Um cara tão rico que morreu. Quem viu a reportagem? O caixão era todo de ouro. Eu virei pro meu marido e disse, por favor, né? Por que não derrete esse ouro e dá para os pobres, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Era uma comitiva, né? O que adianta? Adianta nada. Adianta nada se tu vai jantar hoje à noite num prato alemão, né, com louça importada, ou se tu vai ali no prato de R$1,99 de plástico. Isso não faz a diferença. O que faz a diferença é o que nós fizemos aqui na terra, com dinheiro ou sem dinheiro. O que nós usamos aqui na terra em prol do reino de Deus. O nosso tempo, as nossas finanças, a nossa vida. O que nós fizemos é isso que vai contar para Deus. A palavra do Senhor diz que tudo é para a glória de Deus. Amém, gente? Deveras tudo isso apliquei, disse Salomão, meu coração, para claramente entender tudo isto. O que o justo e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio. Não o sabe o homem, tudo passa perante a sua face. Eu não estou vendo o que tem no teu coração. Não estou. Como você também não sabe o que tem no meu. Mas Deus vê tudo. Passa sobre a face dele tudo. Amém, gente? Pode passar, vamos o 9 inteiro. Tudo sucede igualmente, todos. Mesmo sucede ao justo e ao ímpio, o bom e o mal, ao puro ou impuro. Assim o que sacrifica como o que não sacrifica. Assim o bom como ao pecador. E ao que jura como ao que teme o juramento. Tudo é igual aqui nessa terra, ele está dizendo. Na terra é tudo igual. Mas nós é que temos que fazer a diferença. É você que tem que fazer a diferença. Pode passar o 3. Não cai a chuva na casa do bandido? Cai ou não cai? Naquele que assaltou, não cai a chuva? Talvez o cara que está lá, né, matando pessoas, não dá sol também para ele? Dá ou não dá? Se ele trabalhar, ele também não consegue as coisas? Consegue. É tudo igual. A diferença é o que tu pratica aqui, se tu pratica para Deus ou pratica para o diabo. Porque acontecem as mesmas coisas. Cai a chuva, cai o sol, cai as tempestades, né? Dá enfermidade naquele que está justo ou no injusto. O problema é que se nós em Deus, nós vencemos todas as coisas. A única diferença é essa. Amém, gente? Esse é o mal que há em todo quanto se faz debaixo do sol. Que em todo sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há de vários no seu coração durante a sua vida e depois se vão aos mortos. Pode passar. Ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, porque melhor é um cão vivo do que um leão morto. Deixa aí. Se aquele rico tivesse vivo, ele tinha chance. Tinha ou não tinha? Por isso tem alguém respirando aí do teu lado, sim? Ou então tem alguém morto? Tem alguém assim? Vê se está respirando. Vê, está respirando? Então diga para ele assim, há esperança para você. É verdade. O que não se dá é depois de morrer tentar fazer como o rico fez. Consertar a vida, arrumar os caminhos, depois de morrer. Não dá certo. É hoje que tem que arrumar o caminho, porque tu não sabe se tu vai estar aqui amanhã. Tu não sabe se amanhã nós vamos deparar com o Senhor. Tu não sabe se amanhã nós vamos estar aqui. Oxalá que Deus me levasse. Porque é muito melhor com Ele do que ficar aqui. Amém, gente? Então, querido, é mais vale, olha só, um cão vivo do que um leão morto. Porque quando tem vida e tem respiração ainda, tem esperança. Hoje mesmo, querido, antes de ceiar, peça perdão ao Senhor. Se humilha diante do Senhor. Diga, Senhor, limpa o nosso coração. Perdoa, Senhor. O que eu estou fazendo para Ti nessa terra, Senhor? O que eu vou apresentar para Ti lá em cima, Senhor? As minhas mãos vão estar vazias porque eu não quero, porque eu decido assim. Senhor, me perdoa. Quem está aí? Porque, querido, muitas vezes não é o dinheiro que te afasta do Senhor. Pelo contrário, tem gente que nem tem nada.
mas é o orgulho, é o pecado lá, o primeiro pecado lá do céu. A independência. Quando caiu ali a Eva e Adão, se tornou independente de Deus. O pecado da independência de Deus. Esse pecado é terrível, terrível. Ninguém me manda, eu sou dona do meu nariz. Eu faço assim, porque ninguém paga as minhas contas. Diga assim, isso dá muito certo. Aqui na terra. Mas no espiritual, você tem que depender do Senhor. Pode passar. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco tem eles daí adiante recompensa. Vice? Porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Pode passar. Tanto o seu amor como o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Não tem eles daí em diante, diga comigo, daí em diante, parte coisa alguma que se faz debaixo do sol e nem no céu. Depois que morre não tem mais parte com nada. Ou você conquistou o céu aqui, ou conquistou o inferno. Não existe purgatório, não existe meio termo. Eu fico pensando assim, sabe? Às vezes eu falo lá em casa, e eu falo muito lá em casa para o Luiz Henrique, que é o nosso caçula. Eu falo muito para ele e falo muito lá em casa, olha, hoje ainda dá tempo da gente se arrepender, da gente pedir perdão, agora mesmo dá tempo da gente conquistar o céu. Amanhã a gente não sabe, daqui a pouco a gente não sabe. A gente pode estar saindo, como meu marido saiu outro dia, virou o carro da nossa casa e bateu o carro, e o carro foi para perca total. A gente não sabe. Por isso que a gente tem que estar puro todos os dias, como se fosse morrer hoje, porque a morte é fiel. Ela vai bater na minha casa, na tua casa, ela vai bater. Pode passar. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito que Deus se agrada das tuas obras. Viu, gente? Alegria, passa lá. Sejam sempre alvas as tuas vestes. Olha só, gente. Olha só. Não é purpurina. Não sei se tu comprou tua roupa numa loja famosa. Ou se tu comprou no ponto 10. Não é isso que Deus está falando. Vestes espirituais. Por que ele disse assim, ó? Sejam sempre alvas as tuas vestes. E nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Por quê? Óleo significa o Espírito Santo. Porque Deus tem que olhar para mim e ver a tocha do Espírito Santo em mim. E Ele tem que ver as minhas vestes brancas. Nunca falte essas vestes. Nós podemos ficar com uma muda de roupa o ano inteiro, não tem problema. Mas não pode faltar, querido, é as vestes brancas. Isso significa o Espírito Santo nos lavando, nos purificando através da palavra do Senhor. Nunca, diga comigo, nunca pode faltar. O que é veste branca, pastora? Santidade. Santidade, pureza de coração. Aleluia. Nunca falte óleo sobre sua cabeça. Pode passar, queridos. Vai até o final. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida. Diga comigo, todos os dias. Com a mulher que ama. Nas quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vida. Vã, porque este é o teu quinhão nesta vida, e do teu trabalho que fazes debaixo do céu, do sol. Pode passar. Tudo quando te vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque no Seol, no inferno, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Deixa aí. Aqui tem duas classes de pessoas. Tem algumas pessoas que não fazem nem conforme as forças, não faz. Preguiçoso, não faz nada, é vadio, não gosta de fazer nada. E tem pessoas que fazem além das forças, que também é pecado. O teu corpo tem prazo de limite. Ele tem prazo, ele tem que descansar, ele tem que buscar o espiritual, senão ele não vence. Tem que ter equilíbrio. Amém, gente? Tem gente que come além da conta ou come de menos. É pecado. Nós temos que fazer tudo que vier à mão para fazer conforme as nossas forças. Mas tem gente que não faz nada. E tem gente que trabalha tanto, que quando é para levantar a mão para te dar um glória a Deus, ai, estou cansado. Eita! Tudo que vier à mão para fazer, faça.
faze-o conforme as tuas forças. Não, eu gasto a minha força tudo no serviço. Não, eu gasto a minha força tudo lá no futebol. Eu tenho um restinho de força, eu vou jogar videogame, futebol, alguma coisa. Mas para Deus nada. Para onde tu vais, não tem obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Então tem que aprender as coisas aqui na terra sim. Tem que ter conhecimento sim. Tem pessoas tão preguiçosas, não querem crescer. Eu vejo assim uma sociedade, uns jovens principalmente, param de estudar cedo. Não querem estudar, não querem aprender, não querem se desenvolver. Eu nunca vi isso, gente. Deus é bom? Tem mais aí, Maxwell? Observei ainda, disse Salomão, e vi debaixo do sol, não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda do prudente a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas o que ocasião e sorte ocorre para todos. Não adianta tu dizer que Deus deu para o cara de lá e não deu para isso aqui. Não, Deus dá oportunidade e Deus dá abundância para todos. Tem algo na tua vida que está preso, tem algo que não está funcionando, não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Deus, Ele quer realmente que a gente tenha uma vida de conforto. Ele quer que tu pague as tuas contas. Deus, Ele quer que nós resolvemos as questões. Deus não quer que nós sejamos envergonhados. Isso eu tenho absoluta certeza. Ocorre igual para todo mundo. Não é porque o cara é mais ligeiro, porque o cara é mais esperto, porque o cara veio de uma linhagem não sei o quê. Não, queridos. Quando a gente tem o Senhor Jesus, é para todos. É para todos. É de igual para todos. Pastora, mas por que o pastor é abençoado? Pergunta para ele o que ele faz para ser abençoado. Pergunta para ele o que ele fez desde quando ele tinha 10 anos de idade. Pergunta para ele como é que ele faz com as economias. Pergunta para ele. Amém, gente? A sorte ocorre para todos. Pode passar. Terminou? Vê aí. Pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede maligna, como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaça também os filhos dos homens no mau tempo, quando esse lhes sobrevém de repente. O homem não conhece a sua hora, olha só, preste bem atenção. O homem não conhece a sua hora, não conhece como os peixes que se apanham com a rede maligna, e os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando lhes sobrevém de repente. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Eu estava na minha casa essa tarde, orando ao Senhor, e dizendo, acima dessa palavra aí, dizendo assim, Senhor, eu não sei se vai ter uma emboscada para mim daqui a pouco. Eu não sei se Satanás está armando uma cilada, porque a palavra do Senhor diz que ele arma a cilada, astutas ciladas. A palavra do Senhor diz que ele joga dardo inflamado. E eu já estava orando, antecipando esses dardos do diabo. E eu já estava orando as ciladas de Satanás. Porque a gente não sabe, querido. Muitas pessoas são apanhadas como um peixe na rede. Muitas pessoas são apanhadas como vão pegar um passarinho. Prende. Por quê? Porque não sabe vigiar, não sabe orar. Quando vem o mau tempo, se desesperam. Queridos, o mais importante, querido, não é o que a gente possui ou o que a gente tem nessa terra. O mais importante, para que lado que você está indo, pelo céu ou para o inferno. A palavra de Deus diz que aquele mendigo, quando chegou lá no céu, lá no inferno, ele começou a clamar. E ele começou a se desesperar. Em Apocalipse, para terminar 3,17, se eu não me engano, diz assim, a igreja de Laodiceia, mas eu só vou ler esse versículo para nós já ceiar no Senhor. Isso é chuva, gente? Chuva de bênção? Diga assim, chuva, chuva, lava a minha vida. Amém? Porquanto dizes, rico estou enriquecido, de nada tenho falta, não sabes tu que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Por que Deus estava falando assim para a igreja de Laodiceia? Porque estava se achando muito próspera, muito inteligente, estava se achando superior aos outros, e Deus disse que para eles nada serve isso aí. Nada serve.
Amém, gente? Mas também não adianta, querido, ser do outro lado, não ter nada e ser orgulhoso. Eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro e são humildes. Eu conheço pessoas que não têm nada, são orgulhosos e teimosos. É sério. Porque não tem nada a ver orgulho com dinheiro. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero chamar o louvor. Nós vamos fazer a ceia do Senhor. Aleluia. Diga assim, esse rico fez 4 coisas certas no lugar errado. Ele ergueu os olhos quando devia erguer aqui. Amém, gente? Ele clamou. Ele reconheceu a paternidade de Abraão, chamou ele de pai, autoridade. E depois ele quis evangelizar os irmãos. Tudo isso tem que fazer aqui. Amém, gente?